um homem musculoso, uma frase de impacto e uma mulher pelada? Essa é a estranha combinação que tem atraído milhares de pessoas na internet todos os dias. O estoicismo tomou conta do YouTube, do Instagram e do TikTok. Mas curiosamente, a grande maioria desses conteúdos prometem um mundo de felicidade e ignoram grande parte dos preceitos, dos fundamentos da filosofia estoica. E é por isso que já passou da hora da gente se perguntar: estoicismo é sabedoria de verdade ou é só mais uma moda da internet? Seja bem-vindo ao Segunda Navegação. Para começo de conversa, é extremamente raro encontrar um vídeo em que se explica a origem do estoicismo. Todos falam de Marco Aurélio, Sêneca, Epiteto, mas onde é que começou essa história toda? O estoicismo começa com Zenão de Cítio, que é uma cidade no sul do Chipre. Certa vez, Zenão estava navegando e o seu barco naufragou e ele foi parar na cidade de Atenas e foi obrigado a ficar lá por um tempo. Enquanto ele estava em Atenas, ele decidiu ir até uma livraria e lá ele encontrou livros que falavam sobre Sócrates, que tinha morrido mais ou menos uns 100 anos antes. E ao conhecer a história de Sócrates, Zenão ficou fascinado por aquela sabedoria e decidiu que queria se tornar um filósofo. Então, o livreiro da biblioteca disse a ele que ele deveria conhecer Crates, o cínico. Aliás, se você quiser aprender mais sobre Sócrates, tem um episódio do podcast com bastante profundidade que trata da vida e da filosofia do Sócrates. É só clicar no link que está aqui abaixo na descrição. Agora, se você não sabe o que é o cinismo, o que é um cínico, pausa esse vídeo e clica no card daqui de cima, assiste o vídeo sobre cinismo e depois você volta pra cá. Quando o Zenão chegou, o Crates pediu que ele carregasse uma tigela de sopa pra lá e pra cá. E assim o Zenão fez, até que em um momento o Crates bateu na tigela com um cajado. Assustado, o Zenão começou a fugir, e o Crates disse: "Mas por que você foge? Não te aconteceu nada de mal, eu bati apenas na tigela." E foi assim que o Zenão percebeu que a vida poderia ser melhor, que a felicidade poderia existir, se ele aprendesse a encarar o mundo de outra forma. Ele achava que o cajado estava fazendo mal para ele, mas na verdade não estava. E isso se repete em várias coisas das nossas vidas. Zenão e outros pensadores começaram a se reunir debaixo das colunas de um pórtico de Atenas, e é daí que vem o nome estoicismo. Pórtico pintado, em grego, é stoa poikile. Daí veio a origem do nome dessa corrente filosófica. O objetivo da filosofia estoica é sim viver melhor. Mas para isso, não era só ficar citando frases motivacionais e prometer acordar às 5 da manhã do outro dia. Era preciso uma coisa muito mais difícil: entender como o mundo funciona. E é por isso que a filosofia estoica é considerada um pomar. Os muros em volta do pomar representam a lógica, ou seja, as leis do pensamento correto. As árvores do pomar representam, por sua vez, a física, as leis que governam o mundo. E somente os frutos das árvores é que seriam a ética estoica, ou seja, as leis da vida. Os estoicos pensavam que tudo no mundo é feito de matéria. Mas a matéria, sozinha, ela é passiva. Ela não dá movimento a nenhuma coisa. É como esse barco daqui, que só se movimenta se alguma força empurrar ele para frente. Então, o movimento do mundo é explicado pela matéria e por um princípio ativo que eles chamam de Logos, ou Deus. Deus é o princípio ativo que está junto da matéria e que dá energia para a matéria. Esse é o Deus do estoicismo. E se o mundo inteiro é formado por esses dois princípios, matéria e logos, o mundo inteiro segue uma ordem racional. O mundo inteiro tem uma razão de ser. Por isso, nada acontece por acaso. Tudo o que acontece tem uma explicação. Aqui os estoicos vão entrar em conflito com outro grupo de filósofos que viveram na mesma época deles, que são os epicuristas. Para os epicuristas, existe o acaso. Para os estoicos, nada é por acaso. Isso significa que se nem tudo que existe no mundo for feito de matéria, ou se existir acaso, grande parte da filosofia estoica já cai por terra. Mas você pode estar pensando: mas tudo não é feito de matéria? E aí eu te digo: e a sua consciência? Ela é feita de matéria? De que matéria? Os seus pensamentos são feitos de átomos? Esse é um problema que existe na filosofia e na neurociência até os dias de hoje e que ainda não foi respondido. E na física, nós temos o princípio da incerteza, que mostra que talvez nem tudo que exista no mundo seja regulado por regras fixas, imutáveis e previsíveis. Para os estoicos, o mundo é entendido como um todo, organizado racionalmente, que funciona exatamente da forma que tinha que ser. Por isso, o nosso papel como seres humanos não é mudar o mundo, mas sim encontrar o nosso lugar no mundo, encontrar qual é a nossa função dentro desse funcionamento organizado.
O nosso destino já está decidido desde o começo dos tempos, e é esse entendimento racional do mundo que leva à filosofia estoica. É por isso que a sabedoria estoica consiste em separar aquilo que nós controlamos daquilo que nós não controlamos. Se a ordem do mundo já é definida, já estava escrito o dia em que eu ia nascer e já está escrito o dia em que eu vou morrer. Já estava escrito que hoje eu gravaria esse vídeo e que você clicaria no botão de like aqui embaixo. É sério, já estava escrito, é inevitável. A sabedoria é aceitar o que nós não podemos mudar e nos encaixar na ordem do mundo. É só assim que a felicidade é alcançável. Por compreender como o mundo funciona, um estoico não se espanta quando uma tragédia acontece com ele. Por exemplo, digamos que o filho de um estoico morra, ainda criança. Não é que o estoico não vai sofrer por conta disso, ele sofre. Mas como ele entendia como o mundo funciona, ele já sabia que o seu filho era um ser mortal e que, ocasionalmente, o seu filho poderia morrer primeiro do que ele. Não é que o estoico não sofra, mas o sofrimento do estoico é menor porque ele já tinha previsto a possibilidade de uma tragédia acontecer. Um famoso exercício estoico é o de todos os dias, ao acordar, pensar em tudo que pode dar errado na sua vida. Você pode ser demitido, a sua esposa pode decidir se separar de você, e o seu cachorro pode morrer. Assim, se qualquer coisa nesse nível acontecer, você vai perceber que, de certa forma, a sua dor vai ser menor. Você já tinha previsto a possibilidade dessa tragédia acontecer. E se, ao final do dia, nenhuma dessas coisas acontecer, mesmo que seu dia não tenha sido o dia mais legal de todos, de certa forma, o seu dia não foi tão ruim quanto poderia ter sido. Então, por isso, você já é um pouco mais feliz. Até a questão da morte não é tão significativa assim para um estoico. Se o mundo inteiro é feito de matéria e do princípio ativo, que é o Logos, que é Deus, a morte individual de cada pessoa nada mais é do que a transformação daquela matéria numa outra configuração. A morte é a dissolução do ser humano e a sua transformação em outra coisa. De certa forma, ninguém morre, todo mundo se transforma. Então, a sabedoria estoica não é parar de ver conteúdo adulto na internet, não é fazer jejum de dopamina e muito menos ficar rico com curso de vender curso de como vender curso. A sabedoria estoica é uma filosofia que, como qualquer outra, parte de pressupostos que precisam ser estudados e atacados. Se você quiser ser estoico de verdade, antes de tudo é preciso investigar como o mundo funciona. E essas são as bases do estoicismo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e aprendido com um pouco mais de profundidade sobre as origens e os fundamentos dessa filosofia tão importante que vem desde antes de Cristo e que influencia a nossa vida até os dias de hoje. Os livros que eu usei como referência e que você pode usar para estudar estoicismo com mais profundidade estão aqui abaixo na descrição. Na descrição também estão os links do Instagram, do Segunda Navegação e do Spotify. No Instagram, todo dia tem algum conteúdo diferente de filosofia e no Spotify, a cada segunda-feira, um novo episódio, uma nova aula de filosofia com conteúdo exclusivo e mais aprofundado, para você seguir o seu aprendizado. E é isso, te vejo no próximo vídeo e até mais!